Olá, boa noite a todos. Professor Gilson Rodrigues aqui do EGECampo. Na aula de hoje vamos falar sobre o que é rotação de cultura, quais são os pontos positivos, pontos negativos, para que serve. Por quê, professor? Porque está caindo chuva atualmente ainda na nossa região, aqui no Sertão do Araripe, e com certeza vai em novembro, dezembro do ano que vem, em janeiro, fevereiro, em nome de Jesus, vai cair chuva novamente aqui para a região e nós vamos pôr em prática essa aula de hoje. Colocar em prática a aula que nós vamos ter hoje, vamos colocar aí quando nós formos trabalhar no período aí de plantação aqui na nossa região. Então, eu quero que você deixe o seu nome aqui embaixo, né? O seu nome, tipo assim, seu nome é Maria José, então Maria José Rodrigues dos Santos, então você vai colocar Maria José, né? Eu vou saber para colocar presença em você, sim. Olha, o que é rotação de cultura? Rotação de cultura é uma prática, né, milenar, é uma prática milenar, onde nós devemos aí fazer a alternância das espécies, né, alternar as espécies, ou seja, modificar a plantação daquela área ao longo da nossa safra e também ao longo dos anos, né, porque esse sistema de rotação de cultura torna a sua terra, torna o seu lugarzinho de plantar mais produtivo, né? Esse sistema, ele é o quê? Ele é diferente do que nós estamos fazendo atualmente, pois quando nós usamos a rotação de cultura, nós vamos usar o quê? A rotação da forma de semear. Uma safra de verão, como aqui nossas chuvas caem no verão, né? Por exemplo, com a safra de verão do próximo ano, nós podemos ter aí fazer uma rotação de cultura, porque as chuvas aqui nós chamamos de inverno, mas na verdade aí a chuva, aqui a maior parte da chuva ela ocorre no período de verão, né? Eita, é uma confusão, mas ao longo do tempo vocês vão ter os professores que vão explicar sobre essa diferença das estações do ano, primavera, outono, verão, né? E vão ver aí como vocês vão se ater, né? Se habituar, se localizar nesse espaço onde fala sobre as estações do ano. Aí a primeira pergunta pode ser colocada qual é a estação que as chuvas mais caem com intensidade na nossa região. Aí você vai colocar lá, né? Que é a de verão. A rotação de cultura é uma prática que é milenar, desde a antiguidade, favorecendo o quê? Muitas coisas, além do desenvolvimento da lavoura, também a existência de uma produção uma produção que não decaísse ao longo dos anos. Então, quer manter? Mas professor, é porque aqui na minha roça eu bloqueei a minha roça, tirei toda a mata, depois pus fogo e no primeiro ano que eu plantei ali, deu uma safra porreta, boa, tremenda, né? Deu muito feijão, deu muito milho, abóbora, melancia, girimum, deu muito. Já no segundo, terceiro ano, professor, não deu nada. Eu vou explicar a você por quê, né? Então, essa aqui é uma técnica, a rotação de cultura é uma técnica que ajuda o solo a descansar, né? O solo ele tem que ter um descanso, né? E a terra volta a ganhar, ficar gorda. Vamos dizer que a terra volta a ganhar mais força, mais vitaminas, mais nutrientes, né, como é chamado, a gente conhece como professor de biologia, ganhar mais nutrientes para que a safra ela venha com mais força, né? O que era como usar para se referir quando o solo fica baixo, ele fica uma exaustão do solo, o solo está sem nutrientes, o solo está exausto, o solo está sem fertilidade. Por quê? Porque no primeiro ano que você plantou, por exemplo, você disse, eu plantei muito milho, e o milho cresceu e as espigas eram grandes desse tamanho. Por quê? Porque a terra ali ela estava repleta de nutrientes. Professor, devemos sim queimar, vou só falar sobre o que eu falei sobre queimada, devemos sim tirar o mato ali, destocar, brocar e depois tocar fogo. O ideal é que você não faça isso, porque quando você faz isso, automaticamente aqueles 20 centímetros de camada da terra, onde estão as maiores partes dos nutrientes. Quando você toca fogo ali, a temperatura ela tende a exterminar os nutrientes da terra. O certo é o quê? Se você tivesse condição de tirar para um lugar todo aquele entulho que tem espinho, né, e colocar fogo em outro lugar, ou sei lá, ou enterrar, deixar ele se decompor lá naquela área lá e depois você passar um gradão, seria melhor ainda. Se não, né, eu aconselho você não tocar fogo. Isso, né,
que chama-se rotação de cultura, onde a terra volta a ficar gorda, a ganhar nutrientes, se chama o quê? Alta fertilidade. E esse sistema de alta fertilidade é chamado de revolução verde. Se eu perguntasse a você aí, olha, quando a terra está com a fertilidade baixa, que você faz a rotação de cultura, como é chamado essa técnica? Aí você pode chamar de revolução verde. Revolução verde. O que nos trouxe a essa revolução verde foi os fertilizantes sintéticos e os defensivos agrícolas. Muitas das vezes nós vemos as pessoas usando isso aí, né, nessa revolução verde, foi o uso. Se eu perguntar, além da rotação de cultura, o que é que trouxe aí a revolução verde? A revolução verde trouxe os fertilizantes sintéticos e também os defensivos agrícolas. Dessa forma, nós devemos fazer o quê? A rotação de cultura, usar os fertilizantes que ele não seja agressivo ao nosso solo, à fauna, ao meio ambiente, procurar sempre alternativas que não agridam o meio ambiente, agridam a fauna e a flora da região, né? E dessa forma que a gente poderia fazer o quê? Você tem o quê? 20 tarefas de terras, então você planta em 5, só um exemplo, porque nós somos pequenos agricultores, planta em 5 esse ano, tipo feijão, pronto. Então vamos fazer o seguinte, eu não preciso de muita plantação, então em 2 tarefas eu planto feijão, em 2 tarefas eu planto milho e em 1 tarefa eu planto sorgo. Aí, né, vamos colocar 2 e 2. Aqui eu planto 2 tarefas eu planto milho, 2 tarefas eu planto feijão e 2 tarefas eu planto sorgo. Nessa que você plantou milho, o ano que vem você não pode mais plantar milho, você deve plantar nela feijão. Nessa que você plantou feijão, você não pode mais plantar feijão, mas você pode plantar o quê? Sorgo. Nessa que você plantou sorgo, você não pode mais plantar sorgo, você vai plantar milho. Isso chama-se rotação de cultura, isso é muito importante. Por quê? Porque ali, ao passar do tempo, né, se você plantar feijão, aquela área ali ela vai ficar de baixa fertilidade, além das resistências às pragas aumentarem. Por quê? Porque naquela terra, então você pega as 6 tarefas, planta só feijão, aí no meio do feijão você planta milho, e no meio do milho você planta sorgo. As 3 culturas, sorgo, milho e feijão na mesma área, aquela área ali, ela vai, com o passar do tempo, ela vai ficar uma área infértil, né? Porque as pragas vão aumentar, as pragas vão aumentar, ter mais resistência ali naquela cultura, né? Porque ali elas vão estar adaptadas já naquele lugar, ela vai ganhar resistência. Foi por isso que o algodão preto se acabou na nossa região. Por quê? Passava 20 anos plantando algodão preto, e ali quando veio o bicudo, o algodão preto começou a morrer. Aí tiraram, aqui na nossa região não existe mais algodão preto. Existia algodão branco, que era aquele pequenininho, aquele nanicozinho, mas também a cultura acabou. Por quê? As pessoas mais velhas passavam 20 anos plantando só algodão e não rendeu. Agora vocês plantavam os 5 primeiros anos plantavam, não, vamos voltar aqui. Os 2 primeiros anos plantavam algodão, aí tirava aquele algodão, aí plantasse o quê? Milho, aí no outro plantasse feijão, no outro plantasse melancia, no outro plantasse melão. Quando voltasse com a cultura do algodão, ia ser bom e as pragas iam ser menos resistentes. Então, um ano você planta feijão, no outro ano você planta milho. No lugar que você plantou milho, você planta feijão. Você pode plantar uma mamona, você pode plantar a macaxeira. E isso fazendo a rotação de cultura na sua área para que tenha uma maior produtividade e a sua terra seja sempre fértil, né? Aí você vai dizer, professor, por isso que lá no sul... mas olha, lá no sul eles gastam muito com agrotóxico, com fertilizante, né? Ele pode plantar soja, mas ele coloca adubos inorgânicos, ele coloca vários fertilizantes ali para que aquela produção, eles gastam muito com a produção. E a nossa cultura aqui é uma cultura de subsistência, né? Que nós plantamos para existir, tá bom? Para que a aula não fique muito extensa, eu vou aqui falar um pouquinho sobre quais as vantagens, né? Quais as vantagens dessa cultura, né? A rotação de cultura apresenta muitas vantagens ao sistema de produção, principalmente em relação aos defensivos. O uso, né, dos herbicidas, dos fungicidas, né, inseticidas
todos os anos é um prato cheio para seleção natural. Então, que nós possamos aqui ficar ligado aqui, ó, falar novamente, ó, o uso dos mesmos herbicidas, fungicidas e inseticidas todos os anos é um prato cheio para a seleção natural. Por quê? Porque ali ele vai ganhando resistência. Todos os anos você usa o mesmo veneno, chamado veneno, né? Eles botam aqui um nome bonito, herbicida, fungicida, inseticidas. Isso aqui são um tipo de veneno, né? Que mata pragas e elimina as pragas e ainda traz danos ao meio ambiente, à fauna e à flora. Com isso, nós vemos surgir um número expressivo de plantas daninhas resistente a várias moléculas de herbicida, o que se torna o controle dela mais complicado ainda. Quando você usa só aquela área para aquela cultura, que você não faz a capinagem, você usa agrotóxico, você usa herbicida, fungicidas, inseticidas, né, que são os três defensivos agrícolas que a gente usa, né? Quais são os três defensivos agrícolas? Herbicidas, fungicida e inseticidas. Aquelas pragas que tem ali, elas se tornam mais resistentes. Aquelas ervas daninhas também se tornam mais resistentes. Falando em chuva, tá caindo chuva agora, são 5h40, eu estou gravando essa aula, tá caindo um pouquinho de chuva aqui já, né? Então, com isso, vemos que surge um número expressivo de planta daninha resistente a várias moléculas desses três componentes químicos que eu falei. E isso, você pode eliminar essa resistência fazendo a sua rotação de cultura. Para quem não é inscrito no nosso canal, deixa o like aí, ó, tem um joinha, clica aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal para estar acompanhando as aulas aqui do professor Gilson Rodrigues. Podemos então dizer que as principais vantagens da alternância dos princípios ativos defensivos, que é defensivos agrícolas, é a necessidade da rotação para que as plantas, aquelas ervas daninhas, elas não tenham resistência e aquelas pragas também, com o uso de alternância de defensivos agrícolas utilizados na nossa safra, não venha deixar aquelas ervas daninhas, aquelas pragas mais resistentes. Porém, a técnica auxiliar, né, que é a rotação de cultura, diminui a pressão da seleção, já que com a mudança da cultura ocorre também a mudança da maior parte das pragas daninhas e doenças principais, né? Principais também elas mudam. Então, se você muda a sua cultura para o outro lado, o feijão você plantou nessas duas tarefas. No inverno seguinte você vai plantar lá com duas tarefas de frente, com 100 metros de distância, então as pragas já vai diminuir, tá bom? Então, faça isso, faça a rotação do cultivo, plante milho, soja, melão, melancia e vão fazendo a alternância da cultura. Quais são as desvantagens? Existem as vantagens e as vantagens, na verdade, o principal ponto principal da rotação de cultura é você aumentar a sua produtividade, porque a terra lá onde você plantou o milho, quando você tirou a espiga, né, que se você não fez assim a forragem, você passou o gradão ali, aquela terra vai ficar mais fértil, tá bom? Quais são as desvantagens da rotação de cultura? Uma das desvantagens, né, crítica à rotação de cultura, está ligada ao fato de não cultivar a mesma cultura todos os anos. Você não pode cultivar as culturas todos os anos se seu área de plantio é pequeno. E isso é um ponto negativo, né? O ponto forte da rotação de cultura pode ser o ponto fraco também. Então, o ponto forte e o ponto fraco vai depender também do seu espaço. Se você tem muita terra, então você pode fazer rotação de cultura em áreas diferentes. Mas se você também é um ponto forte, porque você vai eliminar a praga e também a produção vai ser maior. Espero que você esteja entendendo. Então, o ponto forte, como eu já falei, da rotação de cultura também pode ser o ponto fraco, sendo que a prática é pouco anotada. As pessoas ainda têm a resistência de fazer a rotação de cultura, mas devemos fazer sim a rotação de cultura, né? Devemos também abrir mão, né, de semear uma cultura só, né? E devemos o quê? Ter a mente para a inovação das tecnologias, daquilo que nós vemos aprendendo. Por isso que o professor do EJA Camp é diferenciado. Ele traz a matéria para ser trabalhado dentro da cultura, dentro da sua casa, dentro da sua roça, dentro da sua família, né? Mantendo a família no campo. Geralmente as micro-regiões das culturas, né? Estou falando de regiões aqui, não estou falando de região de cidade, estou falando de culturas.
são também especializadas, dificilmente se encontra maquinário, não trabalha com maquinário. Por isso nós falamos que a cultura do pequeno agricultor é uma cultura de subsistência, plantar o feijão para o consumo, plantar o milho para o consumo e fazer aí a rotação de cultura. Contudo, terminando aqui, viu, gente? A nossa rotação de cultura pode ser feita de uma forma mais simples, semeando plantas de cobertura ou variando apenas. O que eu quero falar é o seguinte: você plantou feijão, não vai queimar o feijão não, a rama do feijão não. Deixa ela produzir ali, deixa ela ficar ali e o ano que vem você passa o gradão, né? E se você puder colocar o boi para se alimentar, o carneiro ou a cabra, vai fazer também ali, ela vai comer, vai defecar ali e vai ali o seu solo vai ficar mais produtivo. Beleza? Meu celular está descarregando aqui. Para concluir, espero que você tenha aprendido aí sobre a rotação de cultura, que é um sistema de culturas que pode ser otimizada, né, na agricultura familiar, aumentando a produtividade e a qualidade do solo. Então, a rotação da agricultura, ela traz o quê? A necessidade para nós, para aumentar a nossa produtividade e também a qualidade do solo e a eficiência dos defensivos agrícolas que nós usamos. Mesmo essas técnicas não gerando retorno econômico, quando a cultura utilizada tem menor ou não valor no mercado, ela traz benefício a longo prazo. A rotação de cultura, ela traz aí benefício a longo prazo. Além disso, os produtores vivem em uma guerra constante contra as ervas daninhas, contra as pragas daninhas, que são as doenças, né? Eu plantei um feijão aqui em casa, ele ficou com aqueles besouros tudo preto, né? Aquela cochonilha preta ali, matando todo o meu feijão. Não deu nem um cozinhar aqui na minha casa, que eu gosto de plantar também. Vimos que o planejamento de lavoura e o manejo são peças fundamentais, né, para ganharmos aí maior produtividade. Assim, a rotação de cultura é utilizada em culturas de cobertura e de plantio direto, que são armas inestimáveis para o produtor ter em suas mãos, que é a rotação de cultura. E nesse cabo de guerra, entre aumento de produtividade e perda de produção, só vence quem sabe usar a munição disponível. Você só vai vencer esse cabo de guerra, né, entre perda de produtividade e baixa produtividade, né? Perdi a produtividade, eu quero aumentar, não tem mais produtividade. Esse cabo de guerra você só vai vencer se você usar as armas e as munições disponíveis, que é a rotação de cultura, na sua propriedade. Espero que você tenha gostado. Ficou um pouquinho extenso, o professor fala demais, mas espero que você também deixe o seu like, se inscreva no canal aqui do Professor Gilson e também deixe o seu nome para poder colocar a presença em vocês. Forte abraço e até a próxima, assim se Deus permitir.